No nosso enfoque regional, nós temos o privilégio e a honra de recepcionar no programa de hoje o Dr. José Augusto Viana Neto, que é o presidente do Cresce São Paulo e vice-presidente do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, COFES, e preside ainda o Fórum de Conselhos Federais de Fiscalização de Profissões. Doutor, muito obrigado pela sua presença e aqui devemos a honra do senhor estar hoje na cidade de Bauru. Bem, em primeiro lugar, a honra é minha, Samuel, é um prazer muito grande estar aqui e principalmente com essa oportunidade de estar participando do Enfoque Regional. Mas a minha presença aqui na cidade se dá por conta do convite que o nosso conselheiro local, o Giazoni, nos fez para vir bater um papo com os corretores de imóveis e atualizá-los com relação a algumas reivindicações que os corretores de imóveis têm feito junto ao governo federal, junto à Caixa Econômica Federal, no que diz respeito ao programa Minha Casa Minha Vida. Então nós estamos aqui hoje com essa intenção de à noite. Como é que é a estrutura do CREF? O CREF, ele tem a sede lá em São Paulo, na Rua Pamplona, ali no Jardim Paulista, e nós temos no interior de São Paulo 21 delegacias regionais e na capital 5 seccionais. E a nossa atribuição por lei é disciplinar, fiscalizar a atividade da intermediação imobiliária. Então nós fiscalizamos os corretores e as imobiliárias. É até interessante que muita gente, Samuel, imagina que nós somos uma entidade corporativista, que o nosso negócio é tratar de assuntos relativos aos corretores e às imobiliárias. E é um equívoco muito grande, porque o trabalho do Cresce, ele é um trabalho em benefício da sociedade como um todo, não do corretor e nem da imobiliária. Muito pelo contrário. A nossa atividade é fiscalizar e tirar do mercado os maus profissionais. Então, muitas vezes, nós temos até dificuldade de relacionamento com os colegas, porque ninguém gosta de ser fiscalizado. E quando a fiscalização chega, às vezes tem aquela resistência e tal, mas esse é o nosso trabalho, dar tranquilidade para a população. E um trabalho de cooperação muito forte com os demais órgãos públicos, prefeituras municipais, câmaras municipais, Ministério Público, Governo do Estado, enfim, nós colaboramos com todos os níveis naquilo que se trata da expertise do Cresce. Bom, o Cresce São Paulo conta hoje com quantos associados? Nós temos um número de inscritos, 108 mil. Atingimos essa semana, por sinal. A profissão vinha tendo assim 2.500, 3.000 novos profissionais por ano, mas a partir de 2007 para cá, nós começamos a ter 10.000 novos profissionais por ano. Então é uma profissão que está chamando muita atenção, existe aí um desenvolvimento muito grande no mercado imobiliário e hoje 78% dos profissionais inscritos no Cresce São Paulo são profissionais formados em terceiro grau em outra atividade profissional. Então 78% são médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, economistas, administradores, contabilistas, psicólogos, psiquiatras, relações públicas, tem de tudo que você pode imaginar, até padre, religiosos, estão lá. Imagine a profissão, inclusive jornalista, pode ir lá no banco de dados do Cresce, você vai encontrar alguém daquela atividade profissional exercendo hoje a profissão de corretor de imóveis. Então está havendo uma migração muito forte das outras atividades para essa. E evidentemente que o que deve estar chamando a atenção, é claro, é a remuneração, né? O faturamento. Por isso que até isso que eu ia. Nós vivemos um boom imobiliário neste país. Sem dúvida. Mesmo boom. E depois eu até queria que o senhor comentasse sobre essa situação que muitos, eu não gosto muito dessa expressão, não sei o que o senhor acha, que nós estamos vivendo uma bolha imobiliária e que os Estados Unidos passou e que de repente deu uma murchada nessa bolha. Foi. Eu queria que o senhor contasse qual é a sua visão nesse aspecto sobre esta colocação. Olha, Samuel, o mercado imobiliário brasileiro, ele entrou e saiu da crise sem sentir nenhum problema. Não temos nenhuma sequela. Tivemos um pequeno período que vai aí de outubro de 2009, de outubro de 2008 até dezembro de 2008 nós tivemos uma pequena queda no movimento, mas já a partir de 2009 o mercado brasileiro se recupera
E hoje nós estamos aí em índices, apesar de que hoje nós vivemos um período de baixa nesse ano 2011, se comparado com o mesmo período de 2010. Mas vivemos num momento de estabilidade e crescente, né? Então tá bom, o mercado equilibrado. O que aconteceu nos Estados Unidos, em rápidas palavras, foi o seguinte: é pura desonestidade, né? Foi especulação de mercado, principalmente do mercado de financiamento de imóveis, não do mercado imobiliário. Mas funcionava assim: a pessoa ia ao banco, dizia, olha, eu não tenho dinheiro para comprar este imóvel, ele vai me custar 150 mil dólares. Agora a pessoa comprovava capacidade de pagamento para 100 mil dólares e não para 150. Aí o que fazia? O banco aceitava fazer o financiamento. Para pagar os 100 mil dólares, o banco financiava dentro daquela taxa de 6% ao ano, que era a taxa normal, sem risco. E os 50 mil dólares o banco queria financiar com uma taxa de risco maior e o juro era de 11% ao ano. Ora, o que acontece? A pessoa não suporta pagar, porque já era uma conta que ele não ia pagar de jeito nenhum. Passou 2 anos, ele começa a atrasar a prestação, ele correu lá na imobiliária e falou, olha, eu não aguento pagar isso daqui. Aí o que a imobiliária fez? Mas hoje o imóvel que o senhor está vale 350 mil dólares. O senhor pode levantar esses 350 mil dólares no banco, pagar o que está devendo, o senhor ainda fica com saldo para comprar carro, viajar para a Europa, passear com os filhos. Aí a pessoa topava o negócio, pagava, só que aí o juro também era um juro alto de 11%. E é claro que daqui a um ano e meio, a pessoa não aguentava mais pagar. E a soma disso tudo em todo o território americano, imagina que ele deu trilhões de dólares, né? Dizem que o rombo foi de 3 trilhões de dólares. E esses títulos dos bancos americanos foram redescontados nos bancos europeus. Imagina se isso tudo pode acontecer, Samuel, passando pelas agências reguladoras, as agências fiscalizadoras, as agências de risco. Toda esta barbaridade passou por todo este pessoal de credibilidade internacional. E aí o que aconteceu? Foi estourar a conta nos bancos europeus. E aí fragilizou a economia do mundo todo. O banco americano quebrando, bancos europeus quebrando, dinheiro público entrou de rodo nesse negócio para poder salvar a situação. Agora aqui no Brasil não existe isso. No Brasil um mercado mentiroso, não é? O que aconteceu nos Estados Unidos foi um mercado mentiroso, tá certo mesmo. E eu percebo que imóveis que lá vendiam por 3, 4 milhões de dólares. E o senhor conhece, o senhor não é engenheiro não, né? Não. O senhor é advogado como eu também sou e sou jornalista. Bom, eu percebo que por não ser engenheiro nem arquiteto, eu vejo uma estrutura de construção nos Estados Unidos pela própria tradição, mas é muito aquém da nossa estrutura. Assusta. Porque as casas são de madeira, aí eles constroem aqueles prédios, 3, 4 andares, aquele monte de... tudo de madeira, aqueles paliteiros, como dizem. Madeira, papelão. Pois é uma coisa mentirosa, eu acho. E para valer tanto, eu acho que a especulação era demais, não é? Veja, Samuel, você tem filho que mora lá. Eu também tenho filho que mora lá em Washington e nós conversamos sempre, temos que visitá-los de vez em quando, acaba tendo contato. Isso que você falou realmente é uma coisa interessante. Eu não sei por que é que o americano não constrói com tijolo, com bloco, porque é impressionante a quantidade de furacão, ciclone que eles têm. Passa um ciclone e varre uma cidade. Inteira, exatamente. Um ciclone aqui no Brasil conseguiria levar os telhados, né? Mas as casas não, porque como é que vai levar isso tudo aqui? Não tem como. Então é um mercado muito artificial. Agora veja, essa desonestidade cometida, desonestidade coletiva cometida nos Estados Unidos, que acabou quebrando a economia mundial, ela foi extremamente negativa. Agora aqui no Brasil é diferente. A pessoa quando chega no banco para fazer o financiamento imobiliário, ele tem que fazer uma ficha cadastral que comprove a capacidade que ele tem de pagar o financiamento. Esse é o primeiro item. O segundo item, o banco vai mandar um técnico lá avaliar o imóvel. Vai lá um arquiteto, um engenheiro ou um corretor de imóveis, vai fazer a avaliação do imóvel e vai dar um laudo para o banco, vai dar um documento, um documento de valoração comercial daquela propriedade. E o banco só vai financiar com base naquele documento. E aqui no Brasil nós temos um ticket médio
de comprometimento no preço total do imóvel de apenas 62% que os bancos emprestam, em média. Então veja, o banco já sai de cara com 38% de garantia a mais do que ele emprestou. Então, e a nossa lei é muito rigorosa. Nós temos a reserva de domínio, não pagou, o banco toma. Então a inadimplência aqui no Brasil é de 1%. Ela já foi 18%, na época em que se cobrava aqueles juros abusivos e que o prazo de financiamento era só de 15 anos. Hoje, com 30 anos de prazo para pagar e com os juros mais baixos e com toda esta garantia que os bancos têm, a inadimplência é de 1%. Então é um mercado muito sadio. Mesmo com esta valorização, porque nós tínhamos imóveis que há algum tempo atrás, há 1, 2, 3, 4 anos atrás, eles sofreram uma valorização muito grande, expressiva. Sim. E esta valorização é real. É real, Samuel, porque nós não temos, no Brasil, nós não temos capacidade de produção. O déficit habitacional é muito alto e por mais que se possa construir, jamais nós vamos construir para atender a demanda do crescimento normal. Agora imagina cobrir o déficit habitacional. O programa Minha Casa Minha Vida que o governo colocou aí numa hora tão oportuna, que era um momento que precisava de um incentivo na economia, com dinheiro público, porque não havia dinheiro de bancos privados em razão da crise financeira internacional, deu um resultado maravilhoso. Tanto é que os construtores reclamam que não tem terreno disponível para construir. Eles não têm mão de obra suficiente. Eu tenho acompanhado agora os últimos 40 dias pelos jornais e pela imprensa como um todo, os construtores denunciando a alta do material, alta de preço no material de construção. Então, o que dificulta é cumprir todo aquele programa. Nós tivemos agora, muito recentemente, 1 milhão de contratos assinados pela Caixa Econômica Federal para a construção dos imóveis Minha Casa Minha Vida. Porém, desse 1 milhão que foi assinado, eu acredito que se tiver sendo construído cerca de 450 mil unidades. Dessas que foram entregues, eu acredito que não chega ainda a 200 mil, para atingir o primeiro milhão. E agora a presidente Dilma já lançou o Minha Casa Minha Vida número 2 para 2 milhões de residências. Então veja, mas nós não temos a capacidade da produção. E diante disso, nós fizemos uma sugestão à Caixa Econômica Federal. Eu encaminhei, protocolei pessoalmente lá para a presidente Dilma, para o ministro da Cidade, Márcio Negromonte, e também para o ministro do Trabalho, Carlos Lupe. Eu protocolei um requerimento dos corretores de imóveis de São Paulo, pedindo a inclusão dos imóveis usados nos benefícios do Minha Casa Minha Vida. Porque aí nós teríamos já, pelo menos em todo o território nacional, cerca de 2 milhões de imóveis prontos já para colocar essas famílias, principalmente aquelas que estão em área de risco, naquelas encostas do litoral que tanta tragédia provocou nas últimas chuvas, né? Foram tragédias jamais vistas, né, na história do Brasil. Então nós estamos propondo que seja incluído esses imóveis usados, a fim de que as pessoas possam ter a casa imediatamente. Agora o que acontece? Num país onde você tem um déficit habitacional e ao mesmo tempo não tem a capacidade de cobrir esse déficit, o imóvel que está pronto, ele vai valorizar e muito, porque as pessoas vão entrando na vida útil, vão entrando no mercado e precisa de moradia, a população está crescendo, né? E aí como é que vai fazer? A moradia existente, ela acaba valorizando bastante. Doutor José Augusto, por mais quanto tempo nós ainda teremos esse déficit na proporção que estamos construindo hoje, naqueles financiamentos que estão liberados, nos recursos que estão entrando para a construção civil? Qual é a expectativa? Olha, qual é a análise que o Cresce faz fazendo esse exercício de futurologia? Samuel, eu acho que não é muito difícil de fazer uma previsão aí aproximada. Pelo seguinte, nós temos uma taxa de crescimento suportável que é de 4% ao ano. Dizem até que pode ser de 4,5% ao ano. Eu ainda duvido um pouco,
porque eu sou uma daquelas vítimas que vivem nos aeroportos aí com atrasos diários, e quando não atrasa na hora de embarcar, atrasa na hora de descer, e quando o avião pousa, atrasa na hora de encostar para sair do avião. Então é um inferno, né? Nós não temos aeroportos, nós não temos rodovias que se possa transitar com a produção. Nós não temos produção para poder atender. Então o que acontece? Isso tudo somado, nós temos que chegar à seguinte conclusão: não consegue extinguir esse déficit habitacional da maneira que estamos atualmente num período inferior a 30 anos, eu não acredito. Então o mercado imobiliário ele ainda tem um período de ouro, pelo menos nos próximos 20 anos. E acredito que o programa Minha Casa Minha Vida já deixou há muito de ser um programa de governo para ser uma política de Estado. Eu considero que seja irreversível. A sociedade brasileira hoje não aceitaria a não renovação do Minha Casa Minha Vida ou qualquer alteração que impedisse o seu desenvolvimento. Doutor José Augusto, por que nós tivemos neste último ano um pequeno desaquecimento do mercado imobiliário, principalmente até na própria cidade de São Paulo, onde os imóveis estavam lá numa alta e o mercado extremamente aquecido, e houve um pequeno arrefecimento? Eu te digo o seguinte, eu considero até forte esse arrefecimento, mas ele é culpa, a meu ver, da ganância. Preço alto demais, sabe? Começaram, tudo que se faz vende, tudo que se faz vende, e vende no dia. Aí aumenta um pouquinho mais o preço, aí demora uma semana para vender. Aumentaram mais o preço, demora um mês para vender. Até que chega o ponto, não vende. Veja que você deve se lembrar, houve um período em que as pessoas compravam um imóvel na planta, que era para terminar do prédio, ele vender e ter um lucro bom. Então você ajudava o incorporador a levantar aquela construção com o seu dinheiro. Terminada a construção, você tinha um lucro, foi um investimento que você fez. E aí você vendia aquele imóvel e tinha um lucro para poder levar a tua vida. Agora o que acontece hoje em dia? Eles já ganham no lançamento. Hoje ninguém consegue comprar o imóvel na planta e depois vender com lucro. Vai vender pela tabela que o construtor está lá vendendo, o incorporador está vendendo. Ou até menos se bobear, até menos. Então o que acontece? A sociedade, ela pode ser leiga, mas não é cega. Então as pessoas estão vendo. Agora, esta diminuição, com certeza absoluta, é por preços excessivos. E outro detalhe, na pressa de vender, os prédios hoje deixaram de ser simples residências, eles passaram a ser praticamente um condomínio de lazer. Então em qualquer prédio você tem piscina, tem sauna, tem lá o cyberespaço, espaço gourmet, grandes jardins. São equipamentos até muito interessantes, mas que agregam um valor muito alto no preço total do metro quadrado. E aí começa a ficar excludente para um grande número de pessoas. E chega num momento que essas pessoas de maior poder aquisitivo já estão abastecidas de propriedades. E aí não tem mais gente para comprar. E a classe que subiu de nível não alcança esse patamar. Não alcança esse patamar. Então eu acho que está na hora de, assim como a crise financeira internacional nos fez colocar os pés no chão aqui no Brasil, porque os terrenos aqui, Samuel, estavam sendo vendidos por preços absurdos. Muitas empresas do mercado imobiliário abriram o capital e foram captar recursos na bolsa. E o que eles estavam usando para jogar bastante papel na bolsa? Compra terreno. Eu tenho terreno, se eu tenho terreno, eu tenho projeto. Projeto de novas construções que vão dar lucro. Se isso vai dar lucro, meu papel vai valorizar. Então, este foi um problema sério que nós tivemos que enfrentar. Eu queria que, honestamente, o senhor dissesse qual é a avaliação que o senhor faz deste programa, deste projeto Minha Casa Minha Vida e deste subsídio que está sendo oferecido. É um subsídio verdadeiro? Sem dúvida.
esse subsídio para 0 a 3 salários mínimos, sem ele seria absolutamente impossível desenvolver qualquer projeto. Se assiste na propaganda, na publicidade, olha, o governo está pagando 17 mil reais. Mas tem que ver. É real ou é enganosa esta informação? É real. Agora veja bem, é muito importante que todos se atentem para esse detalhe. O Minha Casa Minha Vida, que tem esse subsídio tão expressivo, ele atende as pessoas que estão de 0 a 3 salários mínimos. E esses projetos de 0 a 3 salários mínimos, eles somente são desenvolvidos por cooperativas habitacionais de movimentos populares, pela Prefeitura e pelo Estado. Então não adianta ninguém falar, olha, eu vou lá na imobiliária, eu vou comprar e obter subsídio. Absolutamente, porque imóvel com subsídio, eles são colocados em sorteio por órgãos públicos e a pessoa vai lá. Agora, o que vai ser vendido aqui na praça são os imóveis que não têm subsídio, recurso financeiro do governo. Ele tem sim vantagens, juro mais baixo, ele não paga seguro, não tem despesa cartorária. Isso tudo possibilita, não precisa comprovar a renda, a comprovação a renda informal, ela vale para composição, em determinados casos. Então, é preciso ter muito cuidado. E aí, Samuel, eu quero dizer o seguinte, o Jorge Heredo, o atual presidente da Caixa Econômica Federal, nós conversamos há cerca de 60 dias em Brasília, uma semana antes dele ser nomeado presidente da Caixa, ele era vice-presidente. E nós conversamos da necessidade da fiscalização desses projetos. Porque eu vejo muita gente ofertando imóveis com subsídio que não existe. Fazendo anúncio Minha Casa Minha Vida de imóveis que não se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida. E houve algumas denúncias através da imprensa. Isso nos preocupou muito, porque nós não podemos deixar perecer um programa de tamanha qualidade e necessidade. Então nós propusemos, através do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, do qual sou vice-presidente, propusemos ao Jorge Hereda que fizéssemos um convênio. E esse convênio foi feito. Para fiscalização desta legalidade. Para fiscalização dessa legalidade. Então fica aqui um aviso, né, a prefeitos, vereadores, senhores do Ministério Público. O Cresce está fiscalizando. Qualquer denúncia, basta entrar no site do Cresce e nos apontar. Nós temos fiscais de campo que vão em loco fazer a colheita de materiais, contratos, propagandas, depoimentos e fazer a constatação daquilo que está sendo encontrado. E dentro do Cresce nós fazemos um processo. Esse processo ele pode culminar com autuação contra imobiliário, o corretor, denúncia do incorporador, do construtor ao Ministério Público e encaminhamento de cópia disso para a Caixa Econômica ter lá no cadastro dessas pessoas envolvidas. Então nós estamos fiscalizando e eu quero colocar, Samuel, através aqui do Enfoque Regional, à disposição o Cresce para aceitar as denúncias, tanto da sociedade como dos políticos, de qualquer área, para que nós possamos fiscalizar. Nós não podemos deixar que o programa seja contaminado pela desonestidade, pela ganância de algumas pessoas. Existe um valor máximo deste programa para que o público tenha essa informação correta de se esse programa faz parte mesmo, se este imóvel, se este complexo faz parte desse programa? Perfeito. Eu não disponho da tabela aqui no momento do que significa o valor aqui para a cidade de Bauru. Na região metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, o valor chega a 170 mil. Agora é bem verdade que em outras comunidades o valor é bem mais baixo. Me parece que cai para 150 mil, 130 mil e 100 mil. Eu acredito que aqui em Bauru seja 100 mil, mas no site do Cresce, que é www.crescsp, tudo junto, crescisp.gov.br. Lá a pessoa encontra todos esses valores. Como nós temos aqui, e claro, e em todo o país, muitos corretores, e o Cresce tem sempre uma função específica e atua e tem esse pessoal hoje vinculado. O que é que o senhor vai dizer para o mercado e para esses corretores aqui em Bauru? Qual é o recado que o senhor está trazendo para essa moçada? Bem, eu tenho um assunto que é de caráter interno, ser discutido com a nossa categoria,
né, no que diz respeito à concorrência desleal, usando o honorário como atrativo para conquistar clientes. Então, uma coisa muito séria que nos traz preocupação nesse momento de mercado superaquecido. O outro assunto que eu quero trazer para os colegas é exatamente a questão do Minha Casa Minha Vida. Esse nós temos que pegar cada corretor de imóveis, cada imobiliária, tem que ser um agente fiscal da sociedade para não permitir desajustes nesse programa. Porque qualquer coisa que seja feita, é bom que a sociedade saiba, ali nós estamos envolvendo verba federal. Portanto, é crime federal, é uma coisa muito séria. E nós estamos tratando de habitação de famílias humildes, que se não fosse o programa, jamais elas teriam acesso. Então, qualquer desajuste nesse programa nos preocupa muito. E eu trago hoje para os colegas essa visão de nós colaborarmos com essa fiscalização, com a legalidade desses projetos, que eles denunciem quando encontrar irregularidades e, principalmente, né, cumprirem o que diz a legislação, respeitar o que diz a legislação e ter esse bom relacionamento com os demais setores da sociedade. E o nosso interesse é esse, e também cooptar os colegas para essa nossa grande campanha da inclusão dos imóveis usados no programa Minha Casa Minha Vida. Como é que é essa inclusão? Seria somente transferir para o financiamento de imóveis usados os mesmos benefícios que existem nos imóveis novos. Porque eu vejo os construtores reclamar demais. O teto para financiamento dos imóveis era de 130 mil reais na região metropolitana da capital. Bom, aí eles reclamavam que o dinheiro não dava, que o terreno estava muito caro. Pediram para aumentar o teto para 170 mil. Eu mesmo fui contra, escrevi artigos, mandei correspondências, apelando para que isso não fosse aceito de maneira nenhuma, porque só iria inflacionar o mercado. Mas, como tem um lobby muito forte, eu não quero falar em lobby em termos de crítica, não, porque todo setor tem o seu lobby. Eles têm um lobby muito forte, conseguiram que o governo federal ampliasse, né, o teto para 170 mil. Aí o que aconteceu de imediato? Você não tem mais imóvel para vender abaixo de 170 mil. Eles estabeleceram um teto. E quem comprou há uma semana atrás por 130, o meu agora vale 170, porque é o teto do programa. E criou mesmo essa mentalidade. Agora, nos últimos 30 dias, eu vejo que há uma reclamação muito grande relativa ao preço do material de construção. Já vejo alguns movimentos se despontarem no território nacional. A Belo Monte é um exemplo muito claro disso, a usina de revolta dos trabalhadores na construção por melhores salários. Então me parece que começam a maquiar alguma coisa aí relativa à necessidade de aumentar mais o preço. Então eu acho que se nós colocarmos os imóveis usados para disputar nesse mercado, eu acho que nós vamos trazer um equilíbrio para que o preço não suba tanto, porque senão nem o governo vai aguentar pagar. O governo já está pagando esta conta. A recuperação econômica do país já foi conseguida através do programa Minha Casa Minha Vida, que é o principal pilar da economia brasileira. Então eu acho que não tem o que reclamar. Nós temos que trabalhar, produzir cada vez mais barato para atender um número maior de pessoas e não aumentar o preço. Bom, eu quero agradecer ao senhor José Augusto Viana Neto, que é o presidente do CREA São Paulo. Muito obrigado, viu, José Augusto. Foi muito oportuna a sua vinda neste enfoque regional e trazer essas elucidações para o mercado, para os corretores, para as cidades da região e para o Centro-Oeste, até para poder radiografar esta situação que nós estamos vivenciando no mercado imobiliário deste país, no momento em que nós nos encontramos. Muito obrigado pela gentileza e pelo seu depoimento. E, acima de tudo, essa televisão, como televisão educativa, ela é informativa e, acima de tudo, nós temos o dever de prestar serviços e informações ao nosso telespectador, e o senhor veio nos ajudar nesse aspecto. Parabéns, Samuel. Muito bom. Eu é que agradeço o convite por estar aqui no Enfoque Regional e me coloco sempre à disposição, e o CREA de São Paulo também à disposição da população, das autoridades, para colaborarmos naquilo que for possível. E sempre que
você tiver um espaço, por favor, convide, eu faço questão de estar aqui novamente. O Dr. José Augusto Viana Neto, que é o presidente do CRES, ele já esteve aqui na TV Prevê participando de uma programação da nossa emissora, quando aqui fazia o É Direito, o nosso saudoso Mandalite. E é sempre bom revê-lo e tê-lo aqui nesta casa. Muito obrigado pela sua gentileza. Eu é que agradeço. O nosso Enfoque Regional vai ficando por aqui. Nós queremos agradecer a sua audiência e deixarmos o convite para que esteja conosco nos horários alternativos desta programação. Muito obrigado, um abraço e até o próximo programa.